Meus amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, há pedidos. O que seria a sã doutrina? Hoje nós temos várias denominações religiosas que pregam do jeito que eles acham, do jeito que é ensinado, do jeito que eles acham que é correto, mas vamos abrir a Bíblia e colocar alguns exemplos para saber se isso bate com a Bíblia ou não bate. Bom, lembrando que eu não coloquei tudo que é necessário. Se eu fosse colocar tudo, ia ser umas 5 horas de pregação. Então, aqui vamos fazer um pequeno resumo para mostrar o que biblicamente é a sã doutrina e a verdade de Deus irá mostrar para você se aonde você congrega, a placa da igreja você congrega, tem pregado a Bíblia ou tem pregado aquilo que não está escrito. Vamos iniciar. O que a Bíblia fala sobre a sã doutrina? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, primeira parte, diz assim: Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Muitas pessoas hoje se dizem cristãos, mas suportar a doutrina da Bíblia, elas não suportam. Quando você abre a Bíblia, eles ficam calados. Quando você abre a Bíblia, se chateiam. Quando você abre a Bíblia, eles te bloqueiam. Ou coisa pior. Não são todos, irmãos. Não são todos. Eu estou falando de líder, não estou falando de liderado. Infelizmente, quando você abre a Bíblia, muitos são perseguidos, difamados e caluniados. Por quê? Porque o líder que prega errado, que muitas vezes pode ser o seu líder, não gosta de ser confrontado. Porque ele se acha ungido em qualquer coisa que ele pode se achar. Ele acha que é de Deus, mas não sabe nem a Bíblia. Atos 2,42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2,42 já fala tudo. Você não vê hoje a maioria das denominações repartir o pão. Repartir o pão não é fazer juntar panela, não é fazer o almoço e chamar a galera, não. Isso não é repartir pão. Repartir pão é alguém da sua igreja que está necessitado, que está desempregado, que está passando por situações difíceis. E você vai lá, tira do seu e dá para o seu irmão necessitado. Orações para o próximo, tem igreja que nem fala disso. Comunhão entre os irmãos, tem igreja que um querendo puxar o tapete do outro para pegar o seu cargo, para ficar bonito aqui, para ficar se exibindo. Absolute cargo na igreja. E coisa pior. E tem gente que, para manter o cargo, fazem coisas terríveis que a gente nem imagina. Então, isso aqui é sério. Pessoas que têm cargos, estão pregando, estão fazendo isso, põe a melhor roupa, mas não faz ideia o que é essa doutrina. Mas ele acha que está salvo. Por quê? Porque segue o que não é essa doutrina. Ou ele foi educado, ou ele foi ensinado, ou ele sabe que está errado, mas continua. É muito triste. Essa doutrina veio de onde? Que doutrina? A sã doutrina. João capítulo 7, versículo 16 e 17. Jesus lhe respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Então, tudo que está escrito é doutrina de Deus. Jesus está dizendo isso. É do meu Pai, daquele que me enviou. Na doutrina não é de Jesus Cristo. Porque em João 12, 49 e 50, o que Jesus fala? Eu tenho dito que o meu Pai me tem dito. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Então, tudo que Jesus pregou nessa terra não era dele, era do Pai. Coisa que muita igreja nem sabe disso e fica falando de heresia. Indo além do que está escrito, inventando a história da cachola. Aqui, as vozes da cabeça do cara. Então, a sã doutrina é de Deus. Não é a minha opinião, não é a sua opinião, não é a opinião do A, do B e do C. É o que está escrito, é o que é de Deus. Aí o que, que as igrejas fazem hoje? Cada um desenha Deus de um jeito. Cada um prega Deus de um jeito. E isso não é sã doutrina. É uma confusão que muitas pessoas estão cansadas, saturadas, porque vão para as igrejas. As pessoas me falam isso.
Leônia, eu vou para a igreja, eu não sinto Deus. Leônia, eu vou para a igreja, é uma caixa vazia. Leônia, eu vou para a igreja, eu não sinto unção. O que está acontecendo? As pessoas estão sentindo que no mundo religioso cristão, Babilônia, não há Deus. Algumas pessoas estão sentindo isso. As sinceras de coração já começaram a sentir. E quem sabe você que está assistindo essa pregação não tá sentindo isso também. Não é você que está errado. Você começou a sentir porque Deus não está lá. Você é o sincero. Vamos continuar. Agora, vamos pegar alguns exemplos da sã doutrina. A doutrina que Jesus deu, a doutrina dos apóstolos, a doutrina dos profetas, que também Deus revelou para eles a doutrina. Vamos começar. A primeira doutrina que vamos estudar, que é a doutrina bíblica, é o Deus único. Infelizmente, o mundo religioso é enganado por uma falsa doutrina chamada Trindade ou Deus Trino. Como muitos explicam, porque são três deuses consubstanciais, coeternos, coiguais. Eu faço um desafio de qualquer um abrir a Bíblia e achar essas palavras aqui, até Trindade. Eu desafio. Por que eu falo isso? Eu vou pegar aqui no meu telefone. Eu tive o prazer, esses tempos agora, de bater foto do comentário da Bíblia Nova Jerusalém, que é uma Bíblia de estudo muito séria, uma das sérias em relação ao mundo cristão, de Mateus 28, 19. Eu vou abrir aqui Mateus e vou ler o comentário bíblico do estudioso e vou abrir o comentário bíblico da Bíblia hebraica, tá bom? Aquela que foi escrito no aramaico. Vou abrir aqui, Mateus 28, 19. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando você pega o comentário bíblico que está aqui, eu bati foto, não sei se dá para ver, eu bati foto do documentário, do comentário diz assim: é possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita o uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos dos Apóstolos fala em batizar em nome de Jesus. Ele coloca os versículos aqui. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Então, o que está dizendo aqui? Que isso foi mudado a fórmula batismal, não foi por Deus, foi pela igreja após a morte dos apóstolos. É isso que está dizendo aqui. Foi mudado, porque em Atos nenhum apóstolo batizou em nome da Trindade. Nenhum apóstolo batizou. Nenhum. Aí o comentário da Bíblia hebraica diz assim. Vou pegar aqui rapidinho. Ele coloca assim. Mateus 28, 19. Ide por todo mundo, fazei talmidim, batizando-os em meu nome. Isso aqui é a Bíblia traduzido do aramaico, de Mateus 19, para o nosso idioma. Vamos ver o comentário. Diz assim: a forma batismal sempre foi em nome de Jesus, que depois foi alterada no decorrer da história para o que nós conhecemos hoje, que no original, ou seja, no aramaico, não se tem escrita dessa forma. Então, nós percebemos aqui que Mateus 19 ele foi mudado, ou foi traduzido errado, como eu prefiro chamar. Agora que nós já vimos isso aqui, vamos abrir a Bíblia e ver o que a Bíblia lhe mostra. Agora, direto. João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Segundo Jesus, são três deuses, irmão. São três deuses. Eu não estou vendo três deuses, estou vendo um. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, não é a nós, é a ti só, por único Deus verdadeiro. Então, segundo Jesus, quantos deuses existem? Um. Não são três coeternos, coiguais, co-substanciais, co não sei o quê. Não existe isso. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus falando. E aí, vão chamar Jesus de mentiroso ainda?
Vamos continuar chamando? Vamos abrir um outro versículo e vamos ensinar ainda mais. Bom, 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6 diz assim: Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra. Eu não costumo ler o parênteses, porque o parênteses ele é algo acrescentado para você entender o contexto. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Nós vamos ler de novo. Todavia, para nós quem? Os apóstolos. Os apóstolos. Paulo está falando que ele está incluindo os apóstolos, a igreja, a real igreja primitiva, a igreja verdadeira de Jesus, não a que se perverteu com os ensinamentos dos nicolaítas, que botou o paganismo dentro do cristianismo. Não é essa igreja lá do Chico do Apocalipse nas cartas. Eu estou falando da verdadeira. Da verdadeira. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e de quem estamos. E agora os defensores aí da falsa doutrina? Chamem Deus de mentiroso. Chamem Paulo de mentiroso. Chamem Jesus de mentiroso. Vai lá, veja só, usa o veja só. Usa. Entende que como a Bíblia destrói, a sã doutrina destrói a mentira do diabo. A sã doutrina, ela destrói as heresias. A sã doutrina te leva à verdade. É só abrir. Se você for pegar todo estudo em cima da Trindade, nenhuma delas é bíblica ou de versículo isolado. Porque se eu for explicar o contexto de João 17, só aquele contexto ali é 1 hora. E ligando aquele contexto com vários versículos bíblicos que defendem a ideia. E esse aqui é um que defende a ideia de João 17:3. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. A sã doutrina só tem um Deus verdadeiro. Porque tá a inclinação que hoje está uma maravilha isso aqui. Pronto. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Sim, Jesus estava em forma humana. Jesus veio em carne humana. Romanos 8 fala sobre isso. Então eu coloquei aqui 3 versículos que unidos mostram que não existe 3 deuses coeternos, co-substanciais, co-iguais, co não sei o quê. Não existe isso. Isso é Babilônia pregando heresia. Apocalipse 22:1. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Peraí, Cordeiro é Jesus, Deus é o Pai. São 3 deuses? Não, não são. Deus e o Cordeiro. Apocalipse 22:3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Entende agora por que Jesus não é Deus? Vamos continuar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 a 28 dizem assim: Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a tempestade de força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, o que está dizendo? Que Deus deu autoridade para Jesus. Está escrito em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Toda autoridade me foi dada. Foi dada, e não diz eu tenho. Foi dada. Tá? Deus deu autoridade para Jesus para que ele faça o quê? Quando tiver entregue o reino, quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, para que tudo fique debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Quando Jesus terminar tudo isso, o que ele vai fazer? Vou mostrar na Bíblia que não são 3 deuses. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. O que ele está dizendo? Que o Pai não está sujeito a Jesus. Jesus não é maior que o Pai. Jesus fala: o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que todos. Deus, o cabeça de Cristo. Aí vem a pessoa dizer: não, que ele falou como ser irmão. Está seguindo heresia. Eu não consigo entender como é que esses teólogos têm uma Bíblia, só pode ser. Aí deve ter um asterisco aqui. Jesus fala como homem. Não, aqui é como homem, aqui é como Deus, aqui é como homem, aqui é como Deus. Que confusão é essa?
Se nem a Bíblia chama Jesus de Deus. Aí você pode falar assim, não, mas João 1 é um outro princípio, já trouxe várias vezes para o canal, que ali tem a tradução tá errada. Tá? A Bíblia quer chamar Jesus de Elohim. Elohim é aquele que tem autoridade. Entendeu? Não confundo, mas esse é um tema para um outro vídeo. Posso trazer especificamente só isso aí. Aí ele coloca: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Mais uma vez, a Bíblia não chama Jesus de Deus e diz que Jesus se sujeitará ao Pai. Além de Jesus falar em João: meu Deus, vosso Deus, meu Pai, vosso Pai. Um Deus não tem Deus. Um Deus não tem um Deus. E isso aqui não é grego. Que você tinha sei lá, o Thanatos lá, que tinha alguém que era servo dele, que era um Deus mesmo. Não tem isso aqui. Não confunda Bíblia com grego. As pessoas hoje estão buscando defender a Bíblia com teorias e dogmas gregas. Com todo respeito aos gregos da época e aos de hoje, os gregos da época eram idólatras. Serviam vários deuses. O que eles vão explicar de Bíblia? O que os romanos vão explicar de Bíblia? É uma coisa complicada. Influência de todos os lados. A pessoa tem que dar um pouco mais. Segundo, dízimo alimentos. O dízimo não é dinheiro, você está sendo enganado, estão mentindo para você, para deixar o seu líder mais rico, e só isso. Eu já cheguei a assistir cultos, na época que teve aquela música Evangelho de Fariseus, de certos líderes ungidos aí, que o pessoal fica babando o ovo. O que ele falou? O que eu vi assim falarem assim, por alto? Né? Pobre sempre existiu. Que líder! O cara desse, ó, o cara desse merece palma de heresia que ele está falando. A Bíblia manda ajudar o pobre. Aí o pessoal que não sabe, amém na igreja. Entendeu? É assim que funciona. Vamos abrir a Bíblia. Deuteronômio 14, 22, 23, 24. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente e de cada ano se recolher do campo. Então você está vendo aqui que o dízimo não é dinheiro, nunca foi dinheiro, você está sendo enganado por falsas doutrinas. E, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Diz no Antigo Testamento era fazer o churrasco, irmão. Era comer o alimento. E você aí enriquecendo o sistema babilônico, sendo enganado. 24. E, quando o caminho te for tão comprido que não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor te tiver abençoado. O que ele está dizendo agora no 24? Vamos supor que eu more muito longe de onde eu vou entregar os dízimos, que eram alimentos, que eram primogênito das vacas, primogênito das ovelhas. Vamos supor que é longe. O animal não vai aguentar andar. A comida vai estragar. O que Deus manda? Vamos abrir. Versículo 25. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Então Deus manda eu vender para tirar essa história mentirosa. Ah, porque na época não tinha dinheiro e hoje tem. Isso é mentira do diabo. Já tinha dinheiro. Está escrito aqui. Está escrito. Se eu morava longe, eu tinha que vender. Ah, Leone, mas tem o dinheiro. Calma. Vamos ler o restante para entender o contexto. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vaca, ovelha, por vinho, por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e ali institui a tua casa. Tá vendo? É para comprar comida. Calma que vamos continuar lendo. Porém, versículo 27. Não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita do mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas.
Ou seja, que está lá com o povo. E comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Está aqui, ó. Abrir a Bíblia é sã doutrina. E pessoas sendo enganadas por falsos profetas, pregando errado, pregando heresia, chamando Deus de mentiroso e você achando que ele é ungido. Maravilha. Bom, oferta, ajuda financeira de acordo com a prosperidade. Isso aqui, a oferta era dinheiro. Agora tá certo. Quando alguém pregar, vamos separar as ofertas. Aí tá certo. Aí o cara tá pregando certo. A Bíblia diz isso. Marcos 12, 41, 42. E, estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, onde guardava as ofertas, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. Então, aqui, eu não vou explicar a parábola. Eu não vou explicar a parábola, mas oferta é dinheiro. Atos 2,45. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de ser mister. Segundo cada um havia de mister. Então, o que significa isso aqui? Que a igreja dos apóstolos, a igreja representada em Apocalipse, a igreja de Éfeso, que é a primeira, o que está mostrando aqui? Que eu tinha uma propriedade, não estava usando, eu vendia a propriedade que eu não estava usando, pegava o dinheiro, repartia entre os humildes, os necessitados. A oferta é para isso. Hoje você vê algum líder repartindo oferta com os necessitados? Existe, existe, mas a maioria complicado. 1 Coríntios 16, 1 a 3. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei à igreja da galáxia. O que é para os santos? Para os líderes. A coleta para eles, do salário deles. No primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, cada um de vós ponha da parte que lhe puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se faça as coletas quando eu chegar. Então, o que ele está dizendo? Que no domingo, eu vou tirar o quanto eu posso doar para o líder comprar comida, para o líder se sustentar. Não essa vida de hoje aí de deuses que esses caras têm. De deuses do Olimpo, que tem carro, casa, iate, que não sei o que, tudo aquilo ali. É bíblico. E, quando estiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Isso aqui é mais parte histórica, né? Agora vamos para uma das partes mais interessantes: amar ao pai e ao filho. A sã doutrina sempre nos ensina a amar. Aí você chega assim, Leone, como é que eu sei que eu amo a Deus, que eu amo a Jesus Cristo? Vamos abrir a sã doutrina e vamos ver se você sabe se você está fazendo certo. João 14, 15 e 16. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Esse outro Consolador é o Espírito do próprio Jesus Cristo. Mas vamos explicar isso em outro vídeo com mais detalhe. Mas o que está dizendo assim? Guardar os mandamentos. O que o sistema prega hoje? Mandamento foi abolido, toda a lei foi abolida. Não, isso aqui é para judeu, isso aqui é para o fulano, isso aqui é para o ciclano, e começa isso aqui é para o ciclano, né? Ou seja, escolhendo o que quer guardar. João 15, 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Como? Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Ora, Jesus guardava a lei, olha. Jesus guardava a lei, irmãos. Claro que ele guardava. É para guardar. Então, Jesus está dizendo que é para guardar o mandamento, a lei. E muitos pastores mentirosos, ou sem conhecimento do que hoje qualquer um abre igreja, tem muito pregador aí ateu pregando o povo dizendo amém. Imagina, né? Estou falando no Brasil, não fora. No Brasil tem muito pregador aí que é ateu. Só que é o velhadote que mente para você. Jesus guarda o mandamento. Vamos continuar.
Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. O que Paulo está dizendo? A minha fé em Cristo anula a lei? Não. Agora que eu tenho que guardar. Aí o que o Babilônia fala? Foi abolido. É para judeu. É para não sei do que. É para aquilo. É para fulano. É para ciclano. É para aquele cara. Mas nunca é para a gente. Né? Romanos 7,22. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. 1 Coríntios 7,19. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Novo Testamento, tá, irmãos? Os apóstolos observavam a lei, os apóstolos observavam o mandamento. Mas eram todos os mandamentos? Não. Em Hebreus, no capítulo 8, no capítulo 9, fala que a lei cerimonial, a lei de culto divino foi abolida. Sacrifício de animais, de bode, ovelha, touro, o alimento que levava um trigo, um 3 efa de trigo para lá ser colocado como oferta, essa parte toda game over. Nazireu, game over, que também era culto era voltado para o culto divino. O resto é para ser guardado. Lei de alimentação, os 10 mandamentos, a lei do amor próximo, Levítico 19, a lei do amor para com a família, Levítico 18, que muitos não abrem para ler. Ah, porque eu não vou guardar o sábado, porque o sábado é para judeu. Aí Jesus fala que isso é mentiroso. Eu vou abrir aqui que eu não coloquei, mas não se preocupe não. Vamos abrir Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28, e vamos ver se Jesus fala que é para judeu o sábado. E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Eu vou ler novamente. E prosseguiu, Marcos 2, 27. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus não disse judeu. Disse? Não. De modo que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Claro que ele é Senhor do sábado. Aí o que Babilônia faz? Ele tira o 27, te enganando, escondendo de você o mandamento de Deus. Não, mas Jesus é o Senhor do sábado. Claro que ele é Senhor do sábado. Ele estava com Deus na criação. Jesus é o arquiteto. Jesus é o arquiteto da criação. Deus é o criador, Jesus é o arquiteto. Claro que ele é Senhor do sábado. Ele estava lá na criação. As pessoas não entendem. Aí só lê o 28, aí descarta o 27. É, cara, é complicado. Romanos 8, 5 a 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Aqui tem duas pessoas, Espírito e carne. Muito bem. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Espírito, vida e paz. Carne é morte. Esse aqui perdeu a salvação. Esse aqui ele é espiritual, tem vida e paz. Por que muito cristão não tem paz? Por que muitos não têm paz? Porque são carnais. É o que está escrito aqui. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois, por que inimizade? Pois, porque não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade pode ser. Então, quando o seu líder diz a lei foi abolida, ele é carnal. E o melhor parte. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando o seu líder fala que toda a lei foi abolida, ele não tem Espírito Santo, ele é carnal, ele vai perder a salvação e você vai com ele. Paulo diz a Timóteo no capítulo 4,16. Timóteo, medita nessas coisas, tendo cuidado da doutrina, para que te salve tanto a você quanto os que te ouvem. Está escrito lá em Timóteo. Está escrito. Então, cuidado que você está se alimentando aí, irmãos. Muito cuidado. 1 João 2, 3, 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Quando você pergunta para alguém, você guarda o mandamento? Não foi abolido, ele é mentiroso. Ele não tem a verdade. Ele não segue essa doutrina. O que ele segue? Eu não sei, mas essa doutrina não segue. Vamos lá. 1 João 3,4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então tem gente que fala assim, nós não podemos pecar. O que é pecado? Por que ele não abre aqui o pecado da transgressão da lei?
Ah, eu sei por quê, porque ele diz que a lei é abolida. Ele não segue essa doutrina. Ele segue a doutrina das vozes da cabeça dele. Ele segue a doutrina daquilo que a denominação acha que é, porque não está abrindo a Bíblia para ler as coisas. Aí você que não tem conhecimento bíblico, alguns talvez, nunca ouviram falar desse tema antes. Aqueles que seguem tudo, graças a Deus por isso, e você é enganado. E eu nem estou entrando no mérito aqui, que Paulo coloca em Timóteo, que muitas pessoas não querem seguir a verdade. Elas seguem aquilo que elas querem ouvir. Não estou nem entrando nesse mérito aqui, que vou trazer para os irmãos futuramente esse tema. Arrependimento. Mateus 3, 7 a 11. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura ou da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que a Babilônia prega hoje? Não prega arrependimento. A pessoa se batiza, chora lá, bonito, emocionado, sentimento, tudo que tem direito, nasce, se batizou e está pior que o do mundo. Não tem sã doutrina. Não conhece ao Pai, não conhece ao Filho, não tem Espírito Santo, não se arrepende, que é o quê? Disso para pior. 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que João está falando? Tirando o ego das pessoas. Não, mas eu sou líder, veja só, porque eu sou o exegista, eu sou apologética, eu sou não sei o quê. Deus não está nem aí para isso. Deus não está nem aí para isso. Deus quer arrependimento. Arrependimento sincero de coração. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Perdeu a salvação, já era. O espiritual é assim. Tu não quer saber? Tu não quer seguir? Tchau, meu amigo. Vá, fique para lá. É isso, o espiritual é assim, curto e grosso. Não, mas veja só que o espiritual não é babação. Ninguém baba você espiritualmente. Jesus fala: me siga, não quero. Beleza, vai com Deus. Ou vai para lá. É isso. Se você acha que Deus vai babar alguém, não, vamos lá, não sei o quê. Deus não faz isso, não. O Deus não faz isso. E eu também não faço. Ah, mas você ama o próximo? Amo. Prego, ensino, mostro a Bíblia, abro a verdade. A pessoa não quer? Vá com Deus. Continue a oração com ela. Se ela quiser tirar dúvida bíblica, pode vir comigo. Quiser aprender a Bíblia, pode vir comigo. Mas eu ficar babando, não, vamos lá, não, vamos lá. Não faço, não. Sinto muito. Se Deus não faz, entendeu? As pessoas têm que entender que você tem causa e consequência. Deus perdoa o pecado, mas não tira a consequência, não. As pessoas esquecem disso. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas quem tem o Espírito Santo, segundo o nosso estudo, também não é somente crer em Jesus e ser batizado, que também faz parte. É guardar, obedecer a lei. A parte válida dela, né? Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento também faz parte para ter o Espírito Santo. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Não é só se arrepender, é mudar de vida. E nosso último tema de hoje: seguir apenas a Bíblia, coisa que muita gente não faz. Deuteronômio 4:2. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis o mandamento do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu fiz um vídeo umas meses atrás que eu fui ver uma pregação de um rapaz. Ele começou a pregar muito bem. A pregação estava indo, estava fluindo, Bíblia, porque quando alguém prega, eu estou na Bíblia aqui analisando. Não fala amém para qualquer coisa, não. Aí o cara falou uma informação, eu falei, rapaz, de onde esse cara tirou isso? De repente eu não lembrava. Aí eu perguntei, irmão, é, o, vamos supor assim, os 3 minutos e tantos segundos, eu não lembro quanto foi agora, o senhor disse tal coisa. De onde o senhor tirou isso? De onde o senhor tirou essa informação?
Porque a Bíblia diz em tal versículo sobre isso aqui. O senhor poderia me mandar de onde o senhor tirou? O cara ficou chateado comigo, porque ele não, nem eu sabia, na época, né, que ele tinha inventado da cachola dele, tinha das vozes na cabeça dele, mentindo para o povo que Deus tinha falado com ele. Deus não vai além do que está escrito. Ele não vai. O próprio Deus cumpre a regra dele. Duas testemunhas. Jesus deixa bem claro nos evangelhos, somente João. Tem que ter duas testemunhas. Aí o cara fala uma coisa que não está escrito. Aí quando eu falei isso, aí eu percebi quando o cara veio chateado comigo, me chamar de inimigo, que ainda me bloqueou, porque infelizmente eu mostrei que o cara estava pregando heresia sem querer mostrar. Só porque eu fiz uma pergunta de onde estava escrito. Esses são os ungidos que as pessoas estão seguindo? É complicado. As pessoas estão indo além do que está escrito. Ah, porque Deus me revelou. Deus só vai te revelar o que está escrito. Se está indo além, é anátema. Nosso sábado passado falamos sobre isso. Apocalipse 14, 4 e 5. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Quem são esses? Os 144 mil. O que é contaminados com mulheres? É não estar contaminado com doutrinas de igrejas, porque mulher representa igreja, placa de igreja. Porque são virgens. Por que eles são virgens? Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. O que é seguir o cordeiro? Seguir apenas o que está escrito. Sola a escritura de verdade. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. E na sua boca não se achou engano. Por que não tem engano? Porque não tem falsa doutrina. Porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. O que é isso? Tudo o que eles pregam está na Bíblia. Meu irmão, possamos ter aprendido um pouco mais sobre essa doutrina. Que Deus abençoe. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.